Boa tarde a todos, tudo bem? Eu vou tentar passar para vocês aqui um conteúdo que eu pesquisei sobre como uma filosofia teosófica pode ser aplicada na vida prática. Como eu não sou uma palestrante muito experiente, eu peço para vocês assim, deixar para fazer intervenções no final, a não ser que seja uma coisa assim pontual, porque também tem um bocado de conteúdo, né? Ok? Vamos ver se você mexeu aqui. Vou começar com esse poema tibetano, porque uma das palavras-chave aqui da nossa conversa vai ser evolução. Eu me baseei assim na jornada da alma humana, que, em outras palavras, seria a evolução da gente até a autorrealização. Então, Deus dorme em cada pedra, desperta em cada planta, move-se em cada animal, pensa em cada homem e ama em cada anjo. Daí concluímos que devemos tratar cada planta como um animal querido, cada animal querido como um ser humano e todo ser humano como um Deus, pois nele vive a centelha divina. Então, deixa eu colocar aqui uma imagem, mas deixar aí vocês olhando para essa imagem bonita. Então, toda vida que conhecemos vem de um princípio único, emergente, a essência divina. Esse princípio, ele vai descer até o nosso mundo, evolui e retorna à sua fonte, depois de se espalhar em miríades de formas. Cada ser vivo, cada ser senciente, ele vai ter em si as potências, as faculdades desse princípio, só que em maneira germinal, para serem desenvolvidas, para serem transformadas em atuantes. É como, por exemplo, a semente que contém uma árvore. Então, ela precisa se desenvolver, ser aplicada várias forças para que ela se transforme numa árvore. O sistema solar vai ser o palco dessa nossa evolução. E a gente apenas consegue ter contato com o plano físico porque os nossos sentidos não conseguem perceber outros 6 planos de existência que interpenetram esse nosso plano físico. Charles Darwin, que é o pai da evolução na ciência, ele fez a teoria da seleção natural e ele colocou uma ordem no caos que existia das classificações biológicas e tal, e introduziu o binômio força-matéria, matéria-força. O que significa? Ele dizia que existia uma forma e essa forma ela sofreria ações da natureza e aí se ela fosse suficientemente adaptável ela sobreviveria e se não ela deixaria de existir. A ciência oculta, ela colocou a vida nessa equação. Então, o que se chegou à conclusão é que a forma existe apenas para habilitar a vida que as anima a se expressar na natureza. As formas morrem, mas a vida continua usando diferentes formas em diversos e progressivos estágios evolutivos. Então, a gente vê com isso que a ciência é como um surdo que estuda os instrumentos musicais, mas não conhece a música. Porque desprezou exatamente o que de mais importante existe, que é a vida. Até a fase animal, a natureza que cuida da evolução. Aí, no caso, é a seleção natural. O homem, quando se chega à etapa humana, é que o homem passa a ser seu próprio legislador. Então, antes disso, os animais seriam influências da natureza para poder evoluir, seriam estimulados pela natureza. O desenvolvimento do homem é interno, praticamente. Certo? A ciência da autocultura, ela pode prover meios para treinar a evolução de cada parte de todo ser humano. Porque o ser humano, ele é um ser complexo e cétuplo. Cristiane falou aqui na última aula sobre a constituição do homem. E o homem tem 7 veículos ou princípios
E nesses veículos ou princípios, cada um funcionando à sua maneira, e há uma possibilidade de evoluí-los em direção à nossa autorrealização. Certo? Deixa-me ver o que tem aqui para mostrar. Isso aqui é uma versão pocket da que Cristiane mostrou na última aula. E aqui a gente tem os 7 corpos. Na verdade, vocês não se apeguem tanto a esquemas, porque, inclusive, dentro da própria teosofia tem umas mudanças entre um e outro. Eu trouxe esse apenas para ter um solo firme para a gente andar nesse princípio, certo? Então, a gente tem o quaternário. Deixa eu ver se essa luzinha... o quaternário inferior. O quaternário seria esses corpos ou veículos, e teríamos o superior, a tríade. Na teosofia a gente chama muito de personalidade, e aqui a individualidade. A gente chama também ego com letra minúscula e ego com letra maiúscula. Então vamos ter muitas denominações, tá? Esqueçam esses nominhos aqui, por enquanto. A gente fica com físico, energético, emocional ou astral, mente de desejos ou mente inferior, antakarana, que é a ponte que liga esses dois mundos, a mente pura ou humanas, ou corpo causal, também conhecido, Buddhi, Atma. Esse aqui a gente usa muito essa nomenclatura mais em sânscrito, certo? Que seria o corpo intuicional e o corpo da vontade. Então, esse daqui seria o nosso corpo físico, carne e osso. Esse aqui seria a energia que vitaliza, vivifica esse corpo físico. Aqui onde as emoções, os desejos acontecem, aqui os pensamentos. Então isso aqui esse pessoal é muito conhecido da gente, né? Aqui mais para cima, na parte da individualidade, é a nossa parte espiritual, então a gente tem menos conhecimento disso aqui. Mas aqui é uma mente pura que funciona abstratamente. A gente tem aqui o corpo causal, que é onde a gente vai armazenar nossas experiências da encarnação toda e vai levar para a eternidade. O Buddhi, que é onde a gente tem a noção da unidade, da verdade, do conhecimento direto, que seria a intuição. E o Atma, que é bastante subjetivo, a gente conversa depois. Na verdade, isso aqui é mortal. Isso aqui vai morrer quando a gente morrer. Isso aqui é imortal. É o nosso ego imortal, o nosso espírito. Tá bom? Acho que por enquanto só, porque vai vir mais coisas. Então, o verdadeiro problema de nossa evolução é mudar o foco da personalidade, que é o quaternário inferior, para a individualidade, ou seja, o ego com letrinha minúscula para o ego com letra maiúscula. Ou seja, a gente tem que tirar o foco do nosso ser mortal e colocar o foco para o ser imortal. A personalidade é um mero instrumento para vivenciar o plano físico, adquirir experiências e passar a essência desse aprendizado para a individualidade, que é o nosso ser eterno e nos levará à autorrealização. Analisando um pouquinho essa palavra, eu gosto de analisar palavras, autorrealização significa se tornar real. Ou seja, só pela palavra a gente já vê que a gente vive num mundo de ilusão, né? Então a gente o nosso objetivo é nos tornar real. A gente se tornar real seria o ponto final, digamos, da evolução da etapa humana. Tá bem? Deixa eu ver. Eu vou voltar lá para 4, porque vocês ficam olhando aí para essa belezinha enquanto eu falo aqui alguma coisa, tá? Bem, a autocultura, vou falar para vocês sobre a autocultura, é uma ciência de construção do caráter. É construindo o nosso caráter que a gente evolui, não é? Então, o caráter é a soma de todos os modos possíveis de manifestar a consciência através dos veículos físico, emocional, mental e espiritual, habilitando assim a vida divina a operar no indivíduo. O caráter é passível de evolução, transformando as faculdades divinas latentes em atuantes. Toda a autocultura e o método para a perfeição funde-se com a técnica científica do yoga. Porém, somente quando tivermos uma vida interior, quando olharmos para dentro e a consciência mais e mais se identificar com o nosso ser interno, somente então é viável a prática do yoga
e através dela a personalidade e a individualidade tornam-se ambas instrumentos eficientes da expressão divina Atma. Eu ia falar alguma coisa sobre yoga, mas Cristiano vai dar uma palestra sobre yoga semana que vem. Então já estou convidando a todos para vir aprender sobre yoga, que é de hoje a 15, desculpa. É de hoje a 15. Então, convido a todos para aprender sobre yoga, que é o bambambam da nossa caminhada. Vou falar um pouquinho do trabalho de cada corpo desse, né? O corpo físico, ele é o veículo que a nossa alma utiliza para se relacionar com o nosso mundo, certo? A gente tem que pensar que tem que fazer novos hábitos bons, hábitos que levem à saúde, porque o nosso físico está relacionado com saúde, não é isso? Então, o nosso sistema nervoso, ele vai trabalhar enviando impulsos e estímulos nervosos através de uns circuitos neuronais. Quanto mais a gente utiliza esses circuitos neuronais, a gente vai formando um hábito, vai formando um trilho neuronal que ali vai sempre passando, vai ficando cada vez mais ágil e fácil. Isso são os hábitos. Então, veja que para você fazer um novo hábito, vai ter que ter disciplina e vai ter que ter empenho em formar um novo hábito, porque esses circuitos neuronais eles vão funcionar de maneira mais débil, ok? Então, a ciência moderna também ela já verifica que meditadores vão ter o seu cérebro físico bastante modificado. Então, com essas atividades, a gente muda a estrutura do sistema nervoso. E é importante a gente falar no sistema nervoso porque ele que é o gestor das emoções e do pensamento, é ele que vai fazer a ponte da alma com o nosso mundo. Então, qualquer obstrução no nosso sistema nervoso vai interferir na comunicação dessa alma. Então, pessoas que têm, vamos dizer assim, um AVC e que fica sequelada, essas pessoas perdem a expressão no mundo, a alma perde a expressão. Então, a gente tem que realmente cuidar da saúde. Pessoas que tomam drogas psicoativas, pessoas que têm psicopatias muito pesadas, então termina que perde essa comunicação. Então, é muito importante. Hábitos saudáveis, eu acho que não precisa nem eu falar, a mídia está cheia, bons hábitos de sono, de alimentação, bons hábitos laborais, não consumir substâncias tóxicas. E isso no dia a dia faz toda a diferença para a aquisição da saúde, não é isso? Além disso, vocês vejam que se a pessoa está doente, ela simplesmente não vai se preocupar com a vida espiritual, de tanto que ela está preocupada com a doença, com o processo que ela está passando. Então, assim, a saúde é muito importante, como um primeiro passo, uma primeira olhada que a gente vai dar para essa evolução da gente espiritual, tá? Além disso, a gente precisaria sensibilizar o corpo físico, provendo uma boa capacidade vibratória, torná-lo sensível a energias adequadas. Então, isso a gente adquire através de concentração, meditação e até com a ardente aspiração espiritual. A gente muda a vibração da gente. O corpo emocional da gente vai ser a sede das emoções. O que são emoções? São aqueles complexos estados que misturam, assim, são constituídos de pensamento e de emoções próprias, e de sentimentos, de desejos, né? Pode ser desejos, atração ou repulsão. Então, essas emoções elas são muito complexas, a gente pensa que tem um monte de tipo de emoção, mas a gente sabe que elas derivam apenas de duas. As raízes são o amor e o ódio. Todas derivam desses dois, certo? Quanto mais a gente se relaciona com os sentimentos, as emoções da natureza do amor, mais eles vão estar presentes na gente. Então, eles são habituais na gente. Se a gente deixa eles tomarem conta, eles ficam habituais na gente. Se a gente se identifica mais com a turma do ódio, tipo ira e medo, menosprezo, essas coisas, então a gente vai vibrar mais nesse lado, né? A gente tem que formar um observador que esteja sempre assim atento e prestes a intervir quando a gente
for ter desejos inadequados ou quando a gente for partir para uma emoção aí tóxica. Então, um observador, ele é muito importante, porque depois as ações em retrospecto, elas são mais difíceis. Por exemplo, depois que você entra numa fogueira emocional e você tem que pedir desculpa, já não funciona tanto, né? Então, se a gente forma esse observador, no começo é um pouquinho difícil, né? Mas com a prática a coisa vai se tornando do dia a dia da gente. Então é muito importante a gente estar consciente. Esse observador é a nossa consciência, ou seja, a gente está ali agindo com consciência, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem sim. Sobre reprimir as emoções. Aqui ninguém está falando em reprimir emoções porque a própria psicologia, ela já diz que se a gente reprimir emoções, elas vão afundar no inconsciente e depois elas retornam como psicopatias. Então, o que seria adequado seria a gente sublimar essas emoções, ou seja, a gente trocá-las por emoções mais nobres, a gente focar tanto em coisas nobres, em coisas elevadas, que aí ela perde a força motriz, ela perde a força e morre por inanição. Então, termina que a gente, uma coisa que tanto que a gente se interessava antes, a gente começa a perder o interesse, porque não vai mais ter poder sobre nós, né? A gente pode dar um exemplo gradual de purificação, de desejos, que é interessante, que o homem mais basal, a pessoa mais basal, ela está buscando sempre prazeres sensoriais, né? Um homem que é um pouco mais evoluído, ele está ligado à família, ele tem aquela necessidade de auxiliar a família e ele fica, é aquele homem de família, ele fica nesse círculo, né? Um degrau a mais seria aquela pessoa que quer servir a pátria, então ela já deixa a família e vai servir a pátria, então já está mais elevado. Mais elevado ainda do que a pessoa que quer servir a pátria é aquele que quer o bem da humanidade sem distinção. Então, essa pessoa, sim, que está mais elevada nesse sentido. Mas ainda tem alguém mais elevado do que esse que quer o bem da humanidade, que é aquele que quer unir a vontade dele. Ele não tem mais desejos, ele tem vontade e essa vontade se afina com a vontade do Supremo. Então, essa aí é quase santa, né? Bom, eu acho que é isso sobre emoções. Sobre o corpo mental inferior, que é esse rapazinho aí bem magnífico e ao mesmo tempo muito problemático, que é a sede dos pensamentos, né? Então é ele que faz com que a gente se sinta separado, deixa que nossa realidade é a unidade, né? Lembra que no começo eu falei que era um princípio único que manifestou em miríades de formas, então ele faz a gente se ver separado, não é? Então a gente vai ter muito trabalho aqui com esse corpo mental. A gente tem que começar separando o pensamento da consciência. A gente tem que ver que acima do pensamento tem um observador, tem alguém que está observando. Então a gente tem que começar a utilizar esse observador para tomar conta dos pensamentos. A gente tem que se desidentificar dos pensamentos e saber que a gente não é os pensamentos, tá? Olhar os movimentos da mente e perceber que há esse algo assim, né? A prática e o empenho persistente fará com que essa tensão inicial da vigilância ceda lugar para uma concentração fácil, certo? Isso eu estou falando porque a gente tem que começar a ter controle no próprio pensamento, de dar vazão somente a bons pensamentos, porque o pensamento só vai estar na gente se a gente permitir. Se a gente permitir que venham bons pensamentos, eles virão. As formas pensamentos, que são entes que habitam o plano mental, eles sentem atração por alguém que está pensando semelhante. Então, tanto vão vir formas pensamentos do plano mental, como também formados no nosso corpo mental, e a gente consegue administrar isso de maneira que a gente não envolva maus pensamentos. Um conselho que ele dá aqui seria que, na hora que você tiver um mau pensamento, você jogue lá em cima um pensamento bom e nobre, porque a tua mente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Ela só alberga um pensamento, então o segundo aniquila o primeiro, certo?
E outra coisa que é um conselho muito importante é que apague logo esse pensamento logo que ele surgir, quando ele for indesejável. Porque é mais fácil apagar um fósforo do que um fogaréu numa floresta. Então, o pensamento vai tomando conta da gente e ele, quando vai se tornando maior, vai se tornando muito difícil da gente lidar com ele. Certo? Então, a prática deve ser persistente, no dia a dia, sempre vigilante, sempre vigilante. Né? Então, deixa eu ver mais aqui, para não esquecer de nada. Acho que é isso. Como o Cris vai falar? Eu estou escorando tudo. Cris vai falar. Cris vai falar sobre a yoga, então eu trouxe só aqui um bizuzinho, uma dica de meditação, né? Que seria isso, mergulhar profundamente numa ideia, fixá-la e depois abandoná-la, ficando num alerta vazio. Nesse alerta vazio é onde vai haver a percepção direta que participamos da natureza divina. Essa é a culminância da prática do Raja Yoga e é denominado êxtase ou samadhi. Então, eu fui altamente sintética no quesito de meditação, mas isso não significa que a meditação não tem importância, muito pelo contrário. A meditação ela vai harmonizar e a gente vai conseguir esse dia a dia de controle mental através da meditação, com certeza, certo? Então, é de extrema importância. Coisas importantes ainda para falar sobre a mente inferior é que a gente não pode deixar complexos, nem preconceitos, nem condicionamentos tomar conta do nosso corpo mental inferior. Quando a gente deixa os preconceitos tomarem conta da nossa mente, a gente não vai ver a unidade, porque a gente vai estar seccionando, a gente vai estar separando. Para ver a unidade, você tem que estar com a mente aberta, e aberta ao novo, aberta às mudanças. E um preconceito vai estagnar, vai causar obstrução, você não vai conseguir pensar o real. Condicionamentos complexos também. Então, tudo isso vai ser, a gente vai ver o mundo com um filtro do cérebro da gente. A gente tem que acabar com esses filtros, certo? Desapegar das nossas opiniões também é outra coisa muito importante, né? A gente sabe que opiniões, elas podem mudar, inclusive é bom que elas mudem, porque se não mudar a gente não está evoluindo, né? Então, quando a gente evolui, as opiniões vão mudando. Então, não vamos nos apegar às opiniões. E a gente até pode aprender com a opinião dos outros, não é? Com outras maneiras de ver certos problemas. Também sobre a mente inferior, a gente tem que buscar se antenar em conhecimentos que possam ser colocados na prática e que tenham valores eternos. Porque o que a gente vê acontecer é, por exemplo, cientistas que passam a vida inteira cuidando em pequenos detalhes e conhecimentos assim, cheio de inutilidade, sabe? Aquela coisa, sabe? Aquele preciosismo. E termina que a gente perde o foco do que o que tem realmente valor. Então, aquilo que a gente possa botar em prática, que seja para o benefício de todos os seres e que tenham valores eternos, é com esses conhecimentos que a gente deve ganhar o nosso dia a dia. Não é isso? Então vamos abrir o olho nesse intelectualismo vazio, né? Outra coisa que a gente não deve fazer é acumular informações e dados e estudos e não fazer nada com eles, né? A gente tem que colocar em prática. Bem, um hábito que a gente vai começar a ter agora, estou fazendo assim uma espécie de uma transição da mente inferior para a mente superior, é o hábito de fazer conexões entre os dados que a gente juntou com a mente inferior. Então a gente junta os dados e agora a gente tem que fazer correlações e conexões para tentar ver o todo. Porque se a gente não vê o todo, se a gente ficar só na parte, a gente não vai estar indo em direção à unidade, né? Tem aqui uma historinha que é muito conhecida, é a história do elefante e
dos cegos. Eu não sei se vocês conhecem, né? Ela é muito conhecida no meio teosófico. Então, foi colocado um elefante numa sala, ou numa sala, sei lá, não cabe numa sala, né? Num local, e foram colocados alguns cegos. Esse agora é eu. E foram colocados alguns cegos que eles iam conhecer o elefante. E aí, para um ceguinho deram um rabinho, para o outro ceguinho deram a orelha, para outro ceguinho deram a pata, para outro ceguinho deram a tromba, para outro ceguinho deu a barriguinha. E aí, galera, o que é um elefante? Diz aí pra gente. Então, o que pegou no rabo, ele disse, um elefante parece com uma corda. Ah, tá. O que pegou na perna, disse, não, o elefante parece com uma árvore. O que pegou na tromba, achou parecido com uma cobra. O que pegou na orelha, um leque. E o que ficou do elefante? Nada. Então, não é. Quando a gente perde a noção do todo, a gente não está vendo a coisa, né? Então, isso aí é o dia a dia da gente. É só focar nas pequenas coisas e não partir para ver o todo, né? Então, já passando para a mente superior, já que agora eu falei em conhecer o todo, porque o pensamento abstrato, ele vai ser uma aptidão da mente superior, né? Essa mente superior, ela é uma maravilha, ela já pertence à individualidade, ou seja, ela já é eterna, né? E é ela que vai receber, no momento do nosso desencarne, no momento que termina a nossa encarnação, ela que vai receber todas as informações, as experiências vividas por nós, né? Então, a gente agora não fala mais em controlar, purificar, porque agora nós estamos falando de princípios e não mais de veículos. Esses princípios, eles são perfeitos. A gente pode até falar em desenvolver, no sentido etimológico da palavra, que é tirar os envoltórios, né? Desenvolver. Então, para que eles brilhem, esses princípios, a gente tem que desenvolvê-los, não é isso? Então, tá. Temos 2 pontos aqui a observar. Dizem que a gente tem 777 encarnações, viu? Não é 600 não. E nessas 777, a gente tem 700 que a gente vem como semi-selvagens, semi-civilizados ou selvagens, 700 vezes, imagina só. 70 vezes com aperfeiçoamento ético e moral e 7 encarnações trilhando o caminho da perfeição, não é? Sem contar com os períodos que a gente vai ficar nos planos suprafísicos entre uma encarnação e outra. Então, isso tudo foi só para dizer que é muito tempo que a gente tem para a gente desenvolver a mente superior, já que ela é eterna e ela vai levando a bagagenzinha de encarnação para encarnação, ela vai levando para a eternidade, certo? Então é bastante lento esse desenvolvimento do corpo causal. Em nossas primeiras encarnações, nos estágios iniciais, a nossa experiência humana fomos conduzidos por agentes de inteligências divinas que nos auxiliavam com estímulos externos. Depois da tomada de nossa consciência, que a alma toma posse de si mesma e passa a se autogerir a partir do nosso interior. Então, a ânsia por ser dono de nosso próprio caminho é um sinal de maturidade espiritual, certo? Então, a gente tem que pegar o caminho com as próprias mãos. Aqui, nesse momento, é importante que eu diga que a gente tente deixar para lá padres, pastores, tudo que significar assim, uma coisa que venha de fora, que venha com autoridade, porque a gente tem condições da gente mesmo fazer o caminho de volta, né? Políticos, autoritários também, essas coisas não. Então, isso aqui eu vou ler. Nossa personalidade deriva do ego com letra maiúscula, que é a individualidade, tá? Então, nossa personalidade deriva do ego. Com o tempo vai tomando vida própria e passa a cuidar dos seus interesses, que podem ou não estar alinhados ao ego que lhe deu origem,
certo? Então, a personalidade opera em planos já muito afastados da raiz una. Portanto, é muito encoberta por véus de matéria e ilusão e já não percebe mais a unidade da vida. O eu pequeno não deseja ser servo do eu maior e passa a funcionar como uma entidade independente, quer prevalecer mesmo sendo temporário, porque ele não é eterno, né? O eu pequeno. No final da encarnação, toda a essência das experiências vividas são passadas ao corpo causal, que é o repositório imortal daquilo que adquirimos em faculdades. Deste ego serão emanadas outras personalidades. Então, um ego só, ele vai dar várias personalidades, encarnações afora, que colhem nas diversas experiências. Ou seja, numa encarnação vem homem, na outra vem mulher, na outra vem hindu, na outra vem inglês e por aí vai. Então, nas diversas experiências. E ao final também passarão as suas próprias essências a esse ego que ele deu origem. No ápice de sua evolução, este ego maiúsculo não mais necessita encarnar. Ele já andou aquelas 177 encarnações, então ele não precisa mais encarnar, pois já livrou-se do karma e é a perfeita expressão divina. A natureza é lenta, é infalível. Certo? Então, para exercitar o mental superior é pensar abstrato, né? Isso que a gente já falou. Então, é a generalização de tudo, a gente sair da parte para o todo, tentar fazer esse pensamento sintético, tipo assim, como afluentes que vêm para o rio e do rio vai para o oceano, é mais ou menos assim que a gente tem que fazer com nossos pensamentos, certo? E temos que construir nosso caráter visando a perfeição. Como a gente sabe que nossa mente superior é quem vai guardar, quem vai levar a bagagem do que a gente aprendeu em vida, então vamos colecionar tesouros nessa vida, não é? Então vamos fazer yoga, vamos praticar virtudes, vamos meditar profundamente, que tudo isso a gente vai levar. Então a próxima encarnação já vai ter uma bagagem melhor, não é? Para a gente levar. Pronto, eu vou falar agora em Budi. Budi, eu gosto de dizer que ele é a central espiritual. Ele é a central porque Budi é uma coisa maravilhosa, né? E a gente vai ver vários conceitos quando a gente fala de Budi, né? A gente vai falar em compaixão, a gente vai falar em visão da unidade, a gente vai falar em verdade, em discernimento. São vários conceitos quando a gente fala de Budi. Quando a sua luz desce à nossa consciência física, mesmo que palidamente, a gente vai ter um vislumbre da unidade. Essa unidade na gente, ela se traduz por compaixão, por empatia, certo? E também vamos vislumbrar a verdade, que no caso é a intuição. Budi transcende a mente, sendo ele que compreende o todo, enquanto a mente separa, classifica, analisa, memoriza, julga, ou seja, organiza informações. A compreensão somente ocorre quando a luz de Budi ilumina a mente. A compreensão, ela não pertence ao intelecto. O intelecto acumula informações. E Budi, ele é que compreende. Tá certo? Então, de nada valeria o intelecto se Budi não compreendesse os significados, né? O intelectual utiliza a mente para se abastecer de informações e o inteligente, ele tem a capacidade de compreender significados, pois destilou suas experiências numa essência chamada sabedoria. Então, a sabedoria, ela também é de Budi. De que Budi é a central? Então, a sabedoria nos fará ver as coisas como elas realmente são, sem os filtros mentais, aqueles dos condicionamentos, aqueles dos preconceitos. Então, é a sabedoria, e somente a sabedoria, que fará com que a gente tenha a visão da verdade. O discernimento é a sabedoria que faz a gente perceber que está no irreal e escolher ir para a realidade. Esse é o discernimento. E a intuição seria a contraparte positiva do discernimento, que é o conhecimento da realidade. Certo? Para tentar exemplificar isso, grosseiramente, mas é interessante, é o exemplo do quarto escuro.
Pense que você está num quarto escuro, cheio de móveis, cheio de objetos, e você está ali no escuro tateando tudo, vendo as texturas, as formas, e vendo, mas aí uma coisa dentro de você, ela diz, não, isso aqui não é a vivência real que eu devo ter desse quarto. Isso aqui tem mais alguma coisa, eu não estou satisfeito com isso aqui que eu estou vendo, eu acho que isso aqui não é a verdade. Então aí você começa a procurar algo para melhorar essa sua percepção desse quarto, e tem que procurar, se não procurar a gente não acha. E você, de tanto procurar, você acha o interruptor. Aí você faz clique, aí tchum, acendeu tudo, pronto. Viu tudo, né? Então, o discernimento é aquele momento que você estava tateando e sentindo que aquilo não era o real e querendo encontrar alguma coisa que lhe mostrasse o real. Esse é o discernimento. E a intuição é quando você viu. E depois que você vê, ninguém pode dizer mais que aquilo não é o real, porque você viu e pronto. Não é isso? Tá. Então, eu fui fazer umas modificações na palestra e eu achei uma coisinha aqui que eu fiz um manuscrito, porque eu só sei estudar escrevendo, né? Acho que eu dava para ter escrito uns 3 livros aqui como que eu estudei, mas... Aí eu achei isso aqui, eu vou pedir para vocês, para ler para vocês, porque eu achei tão bonito. Então eu vou ler. É o seguinte, sobre Budi. Se Budi nos mostra a verdade, tomemos, por exemplo, a verdade da unidade da vida. Nos planos inferiores, vemos-nos separados e nos identificamos com nossos corpos e mentes. Há conflito de interesses e nos esmagamos para conseguirmos o que desejamos. Estes conflitos na caminhada espiritual devem diminuir e, em seu lugar, ser desenvolvido em meio à diversidade uma consciência de fraternidade e um sentimento de compaixão por todos os seres. Daí, com o tempo, não poderemos ser felizes apenas com a satisfação individual e trabalharemos para que os outros seres à nossa volta sejam também satisfeitos. Sofreremos juntos e, vendo a crueldade, sentiremos necessidade de auxiliar o irmão maltratado. Isto é Budi agindo em nós. Isto é a nossa caminhada de retorno à unidade da vida. Com certeza, esse real sentimento de compaixão não vem do intelecto, que, pelo contrário, é o gerador do egoísmo. O Budi desenvolvido infiltra-se na consciência inferior e aparece como empatia, compaixão e ternura por todas as criaturas vivas. E isto é notável em santos e sábios. Quando a passagem dos planos superiores para os inferiores está obstruída por egoísmo e mentalidade pequena e mundana, a resposta compassiva não é obtida. Agimos assim nos mundos inferiores por não percebermos a consciência oniabarcante de Deus devido a estas obstruções. O trabalho de purificação, justamente, serve para desobstruir esses canais, permitindo que a luz de Budi traga a vida divina e a consciência universal para todos os nossos veículos da personalidade e para o nosso viver. A consciência búdica nos dá a real perspectiva do certo, errado, verdadeiro, falso. Quando está relacionada ao intelecto, nós temos o conhecimento espiritual. E quando está relacionada ao emocional, temos o amor espiritual. Mesma força, duas expressões. Então, Budi é a central do espírito, não é não? Tá. Então, deixa eu ver agora. Só vou falar uma coisa sobre o caminho. Que caminho é esse que a gente fala tanto, né? O caminho, ele não é uma estrada, nem um lugar para a gente ir, nem nada. Ele é uma autotransformação interna em direção à autorrealização. Entendeu? Progressiva, é uma progressiva transformação interior em direção à autorrealização. E geralmente ela começa com uma profunda inquietação da alma que não suporta mais a superficialidade e o sofrimento da vida comum. Certo? Vou falar sobre... Aqui tem uma coisinha, deixa eu ver, um trechozinho do livro No Caminho.
Cada homem é para si próprio e de maneira absoluta o caminho, a verdade e a vida. Não deveis procurar o caminho de outros. Para cada temperamento há um caminho que parece mais desejável. Mas este não é encontrado somente na devoção, somente pela contemplação religiosa, pela dedicação ao progresso, pelo sacrifício ao trabalho ou pela cuidadosa observação da vida. Nada isoladamente pode fazer que o discípulo avance mais que um degrau. Todos os degraus são necessários para formar estado. Ou seja, a gente tem que trabalhar dentro, fora das melhores formas possíveis, né? O Atma em nossa vida. Bom, o Atma é um princípio fundamental mais elevado no homem, porém sem pertencer ao homem. O Atma não pertence ao homem. Ele se veste de Budi para integrar a constituição humana. Ele é um princípio universal, certo? Eu estou um pouquinho perdida. Eu vou falar aqui. Eu pulei uma coisinha aqui antes de Atma, mas depois eu volto para ele. Então, no plano átmico, o que opera é o poder da vontade. No plano átmico, é o poder da vontade do Logos, certo? Esse poder, ele é ele que vai movimentar e vivificar todo o sistema solar. E essa vontade é aquela irresistível pressão para que haja a evolução em todo o sistema solar. Isso tudo é Atma, entendeu? Atma é um princípio auto-iluminado, autossuficiente e autodeterminado. Por isso não se trata de desenvolvê-lo, e sim de expressá-lo na nossa vida, tornando-nos de egocentrado tornando-nos egocentrados e não egocêntricos. Egocentrados com E maiúsculo e egocêntricos com E minúsculo. Faz toda a diferença. Eu pulei aqui um slide, gente. Eu peço permissão para voltar, porque no caso é ainda sobre Budi e isso aqui. É só para falar sobre a fraternidade, que a gente não pode deixar de falar aqui dentro da sociedade teosófica, né? Por não termos um Budi desenvolvido com a percepção da unidade, a noção da fraternidade é corrompida pelo intelecto. Não entendemos ainda que, apesar da diversidade, toda manifestação é una em sua raiz. O primeiro objetivo da sociedade teosófica seria buscar a compreensão búdica para a consequente aplicação desta na formação de um núcleo da fraternidade universal. Então, para a gente formar o núcleo da fraternidade universal, a gente não vai conseguir sem um Budi desenvolvido, né? Então, voltei para Budi, mas fiz uma baguncinha aí, mas vou voltar para o Atma agora. Pronto, eu estava falando em Atma, vamos colocar no lugar de novo. Estava falando em Atma, estava falando na vontade do Logos e estava falando como ele vivifica e movimenta e dá uma pressão para a evolução no sistema solar. Então, a vontade, diferenciando a vontade do desejo, né? A vontade, ela vem do espírito e ela trabalha sempre junto à vontade divina. Ao ter contato com o eu da personalidade, ela perde a sintonia com o espírito e torna-se desejo. Então, o desejo é a vontade degradada na personalidade. O desejo vai acontecer no plano astral, no plano das emoções, certo? Então, ele pode ou não, ele vai dizer isso, ele pode ou não estar em sintonia com o desejo do espírito, com a vontade espiritual. O desejo seria a vontade degradada pela personalidade, geralmente com propósitos egoístas, mesmo tendo ambos a mesma força propulsora, que é o desejo de realizar. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, obtemos força suficiente para a mudança de hábito necessária. A ação é indispensável, apenas a intenção não é suficiente. Quando ele fala aí que a gente obtém a força suficiente para a mudança de hábito necessária, é aquele hábito que eu falei lá no começo do plano, quando a gente estava falando no corpo físico, que a gente tem que fazer trilhos novos para hábitos novos, e isso a gente só faz com vontade, não é? Então a vontade alinhada com o espírito é ela que vai fazer com que a gente mude nossos hábitos e que a gente comece a ter bons hábitos, no caso, não é? Então,
que é que a gente faz para despertar a força de vontade espiritual? É uma recordação constante da nossa natureza divina. Desse jeito, se a gente começa a pensar que a gente é divino, que nós somos seres divinos, a gente termina deslocando aquele foco da personalidade para a individualidade, que é, como eu falei, o problema central de nosso desenvolvimento, certo? A personalidade, que é caótica e egocêntrica, ela nos fará cair várias vezes. Mas a gente mantendo firme na vontade espiritual, a gente consegue fazer com que isso não ocorra. O treinamento de nossos veículos habilita-nos a iniciar, manter e finalizar uma atividade, quer seja física, emocional, mental, de uma reta maneira. Só então pode-se dizer que a Atma controla e usa esses corpos como eficientes instrumentos no nosso mundo, executando sem obstáculos o propósito divino. A gente agora vai falar assim, sobre o mundo irreal em que vivemos, né? A gente teria, no caso, para a gente sentir o tanto de irreal que é nosso mundo, para poder a gente ter um ponto de partida por onde começar a trabalhar, que a gente precisa ter aquela força para começar a trabalhar. Então, a gente, pensando em 3 situações, a gente vai ver a irrealidade do nosso mundo. Primeiro, você pensar o tamanho ínfimo do planeta Terra, que ele, no universo, você vai ver que é uma loucura isso aqui, é muito pequeno, é muito insignificante para a gente achar que isso aqui é tudo, que isso aqui que é o limite que a gente tem, não é? O fato de que o tempo é inexorável e a impermanência é obrigatória, isso também vai fazer com que a gente... Isso tem slide. O tempo é inexorável e a impermanência é obrigatória. E o terceiro é a natureza ilusória de tudo que nos cerca. Um exemplo disso seria assim, quando você pega um sólido denso, se você for ver a estrutura atômica, você vai ver que tem mais espaços do que matéria. E aí, se você condensar aquilo, por exemplo, um ser humano condensado fica do tamanho de um grão de poeira. Então, você imagina, a gente já está na Terra pequena e um ser humano é um grão de poeira dentro da Terra. Então, tem alguma coisa errada. A gente está se apegando tanto a isso daqui, enquanto a gente sabe que tem muito mais coisa lá fora, né? Então, achar que só existe o nosso mundo físico pode ser bastante desolador. A dor muitas vezes é o ponto de partida, porém aos poucos cede lugar às alegrias da vida interna. Se, porém, esmorecemos nessa fase difícil do início, então passaremos o resto da vida atrás de coisas sem sentidos e amarguraremos uma velhice melancólica com chances de despertar numa próxima vida. Mas seria sensato trocar a luz oculta para viver nas trevas, viver na angústia meio de ignorância enquanto há um oceano de bem-aventurança que nos envolve? Então, essa pergunta que fica, né? Então, a gente chega àquele ponto em que a gente chega à conclusão que viver é sofrer. É acordar todo dia e não morrer para a ilusão, não morrer para o egoísmo, o sofrimento e tal. Bem, esse aqui é um dito de Radha Burnier, certo? São poucas as pessoas que gostam de ouvir uma mensagem que as retire de seu estado de torpor. Preferem permanecer estagnados internamente e depender dos outros para a sua salvação. Deixar-se levar pela corrente da mundanidade é mais fácil que fazer o esforço necessário para dela emergir e chegar até a praia. O oceano de Sansara está cheio de tubarões de feras perigosas. Mas as pessoas querem permanecer lá, talvez porque pensem que o mal conhecido é melhor do que o desconhecido. O mundo real que nos aguarda, né? Se entrarmos de mente e coração aberto em nosso interior, seremos convencidos ou pelo menos inspirados. A aparência misteriosa e inatingível desses planos, eles acontecem porque eles estão acima da mente. A gente tem que transcender a mente para ver esse mundo real. Por isso que se torna tão difícil para a gente aceitá-los. A gente vê aquela coisa distante, que a gente é apegado com os fenômenos físicos, e aquilo parece nebuloso, né? Então a gente duvida de que aquilo seja o que a gente precisa mesmo, né?
Então, instrutores espirituais que penetraram nesse mundo real nos orientam a persegui-lo. Aqui tem exemplos disso. Luz no Caminho, e eu não pesquisei qual foi o mestre que falou isso, mas acho que o Luiz sabe, tenho certeza. Olha só, o desabrochar da flor é um momento glorioso quando a percepção desperta. Com isso vem confiança, conhecimento e certeza. Sabei, ó discípulo, que aqueles que passaram pelo silêncio, sentiram sua paz e retiveram sua força, desejam que passei por isso também. E na Cartas dos Mestres de Sabedoria, a Sinet, o mestre fala: acreditar-me, chega um momento na vida de um adepto em que as agruras que atravessou são 1000 vezes recompensadas. Para adquirir maior conhecimento, ele não é mais obrigado a atravessar um processo lento e minucioso de investigação e comparação, mas lhe é dada a visão implícita e instantânea sobre toda a verdade básica. O adepto sente, vê e vive na própria fonte de todas as verdades fundamentais, a essência espiritual universal da natureza, Shiva, o Criador, Destruidor e Regenerador. Terminando já, gente. Então, o mundo que vivemos é a sombra do mundo real, certo? E quando adquirimos o discernimento em Buda, é que a gente vai ter o conhecimento desse mundo, é que a gente vai poder avançar. A gente podia fazer como uma criança que, quando vê passar no chão a sombra de um avião, ela olha para o céu. Da mesma forma, a gente tinha que olhar para dentro, para a gente ver que está aqui dentro os fenômenos que a gente, as realidades dos fenômenos que a gente está vendo no exterior, não é isso? Nossos passos iniciais, tendo como ponto de partida o aqui e agora, seriam o pensar profundo, o estudo da sabedoria universal aliados ao desenvolvimento do amor e da devoção a Deus. Certo? Vou falar só um pouquinho sobre o amor. O amor é uma força de atração entre fragmentos divinos. Fragmentos divinos esses somos nós, que estão encobertos de mente e matéria. O amor, ele vai reunirmos a todos e levar a gente de volta para a unidade, tá certo? Essa reunião ou atração entre os fragmentos é sempre acompanhada de alegria, felicidade e bem-aventurança, certo? Que são mesmo, porém, em gradação diferente. Então, quando o fragmento volta ao uno, como não é mais necessária essa atração irresistível entre os fragmentos, então não mais existirá o amor. Em seu lugar, agora há Ananda, a suprema bem-aventurança, que nada pode abalar. Paz seria a palavra mais próxima para traduzir Ananda, embora que imperfeitamente. Ananda é um aspecto da consciência divina em seu mais alto nível. Ainda sobre o amor, temos que o amor emocional é uma forma inicial e imperfeita de expressão de Bhakti, Bhakti ou devoção, que é o gerador da ânsia espiritual, Mumukshuttva, em sânscrito. Certo? A mesma coisa que eu falei. A jornada evolutiva é única, faltou um acento, para cada um e não há metodologia rígida a ser seguida. Todas as almas se abrem de dentro para fora e não se pode forçar. Então, cada maneira vem e vai conforme a fase evolutiva que o aspirante atravessa. E apenas dele depende a direção e a intensidade dos passos a seguir. Somos centelhas de Deus, apenas temos que abrir-nos para a nossa perfeita expressão luminosa. Isso aqui é o slide final. Ele foi retirado do Milagre do Nascimento de Geoffrey Ross. E ele, na verdade, é um resumo perfeito de tudo que eu falei. O homem é o filho pródigo da parábola. Todo homem sai de sua morada espiritual em direção ao exterior e às profundidades do universo material.
vestindo-se e revestindo-se com corpos até chegar ao mais denso. E resignado, satisfazia-se com as cascas que alimentavam os corpos. Finalmente, depois de muitas centenas de tais encarnações, ele começa a aprender a lição da irrealidade e impermanência de todos os prazeres físicos. Um desejo de paz e ventura mais permanentes e duradouros brota no mais profundo do seu ser. Ele começa a trilhar a senda do regresso, que o levará da completa emancipação das tristezas terrenas e limitações físicas à felicidade e paz eternas. E gratidão a todos. Namastê.